Existe crise no Brasil? Diariamente eu tenho escutado pessoas me dizendo que existe crise ou que não existe crise no Brasil. Algumas pessoas falam, que está difícil o comércio, está difícil a área de serviço, produção. Já outras pessoas dizem não notar tanta diferença assim no dia a dia. Então eu resolvi eu mesmo analisar como está a economia do Brasil nesse momento. Primeiro, é interessante dizer o que é riqueza, né? Riqueza é produção, é tudo que é produzido no país. O dinheiro em si não é riqueza, dinheiro é só o meio de troca, é o que você utiliza, né, para você receber pelo seu trabalho e que você vai usar depois para comprar alguma coisa. Então não importa, você pode dobrar o número de dinheiro no país, que só vai aumentar o preço das coisas. Da mesma forma que se você diminuir a quantidade de dinheiro, você vai diminuir o preço das coisas. A quantidade de dinheiro é irrelevante. O que importa é a quantidade de produção. Então, quanto maior a produção do país, maior será a sua riqueza. Mais rico será o seu povo e mais baratos serão seus produtos. Mais pessoas têm acesso aos bens nos países industrializados. Então, como medir a riqueza? O PIB não é uma boa medida de riqueza. Vou te dar um exemplo aqui que mostra por que o PIB não é bom. Se eu faço um buraco para você na terra e no seu jardim por R$ 200, em troca você vai no meu jardim e faz outro buraco por R$ 200, nós vamos ter aumentado o PIB em R$ 400. Mas nós não criamos absolutamente nenhuma riqueza para o país. Como eu disse, o dinheiro não é riqueza e o buraco não serve para nada. Mas lá no PIB vai estar escrito que ele aumentou em R$ 400. Então, como você pode ver, o PIB não é uma boa medida de riqueza. Portanto, para calcularmos se um país está enriquecendo ou empobrecendo, basta olharmos para o crescimento de sua produção industrial. Os economistas do mainstream, da corrente principal, só perceberam que havia uma crise quando ela já estava óbvia para qualquer pessoa, Qualquer pessoa já sabia que tinha crise. Então a economia mainstream não nos prepara para enfrentarmos crises, ela não é útil nesse sentido. Os economistas da escola austríaca, por outro lado, eles já anteciparam essa crise desde 2010 ou até mesmo antes, como Leandro Roque, que escreve para o Instituto Mises. Então, pensando nas ideias austríacas, vamos analisar a produção do Brasil e verificar se existe crise desde quando existe e se já passamos pelo pior. Então esse é o gráfico da produção industrial no Brasil de 2002 até 2015. Isso aqui então é a produção industrial de forma geral. Como nós podemos ver, a produção industrial do Brasil foi crescendo até mais ou menos meados ali de 2008. E depois ela teve uma grande queda e manteve-se estável com a quantidade de 2008 até 2013, quando ela começou a cair fortemente. Hoje a produção industrial continua caindo, ou seja, ela continua em tendência de queda, o que significa que a crise não acabou ainda. Além disso, a produção industrial hoje é equivalente ao que estava em 2005, o que mostra que nós já perdemos aí 10 anos de crescimento. Podemos dizer então que nós já temos outra década perdida. Agora vamos olhar separadamente os dados da indústria. Essa aqui é a produção industrial de bens de capital. O que são os bens de capital? Bens de capital são aqueles utilizados para você produzir outros bens. Então, por exemplo, máquinas e coisas assim que você vai utilizar para produzir outros bens. E por que é importante saber como é que está a produção de bens de capital? Porque isso significa que se está caindo, quer dizer que as indústrias não estão investindo para aumentar a sua produção. E nós podemos ver que a produção de bens de capital caiu fortemente de 2013 até hoje e continua também em tendência de queda. Quando olhamos pelo gráfico, ela está hoje equivalente ao que estava em 2003, final de 2003. Ou seja, nós perdemos aí mais do que 10 anos quando nós analisamos a produção de bens de capital. Isso significa também que se ele continuar caindo, nós vamos perder ainda mais e isso nem dá para prever aonde vamos chegar. Então, nós vamos, pelo gráfico, podemos aí prever que o país vai demorar muito tempo para se recuperar e para voltar a ser o que era então ali no seu auge, que foi 2008. Essa aqui é a produção então de bens de consumo, bens que você consome no dia a dia. Eles também é a mesma coisa, está em queda, está no mesmo patamar que estava em 2005, 2006 e não existe aí a previsão de quando vai acabar essa queda, ele continua em tendência de queda. Os bens de consumo duráveis, aqueles bens que você utiliza aí no longo prazo. Esse aí também está em tendência de queda, equivalente ao que estava lá em 2004 e também não há previsão de mudança. Nos bens de consumo semi e não duráveis, nós podemos ver que ele permaneceu aí mais estável. A queda foi pequena, mas existe queda também continua em tendência de queda. Já para os bens de consumo não duráveis, que são aqueles que a gente utiliza mais no dia a dia, como comida, essas coisas que se perdem rapidamente, nós podemos perceber uma estabilidade.
é o equivalente ao que chegou lá em 2007, então um pouco melhor. Mas como são esses bens que nós precisamos no dia a dia, então é natural que esse tenha uma queda menor, né? Que no caso nem queda tem, estável, mas também não tem alta. E os bens intermediários, por fim, nós também verificamos uma pequena queda. Afinal, estamos em crise? Nós podemos perceber por todos esses dados que desde 2008 o Brasil parou de crescer. Nós estamos na mesma situação que estávamos há mais de 10 anos. Isso com relação à indústria. E não há sinal de reversão, não há sinal nenhum de reversão ou de que a crise já terminou. Então, a crise continua e vai continuar por algum tempo ainda. Ela só vai terminar na hora que a indústria começar a investir e reverter aquele gráfico, ele deixar de cair e começar a crescer novamente. Então, nós podemos concluir que teremos mais do que uma década perdida, né? Se nós voltarmos a crescer de verdade após 2020, então nós teremos uns 15 anos, pelo menos, perdidos. Então, sim, a resposta é sim, existe uma crise e essa com certeza é uma das maiores crises que o Brasil já enfrentou em sua história. Dados consultados, a fonte de dados então foi o IPEA.